A dúvida sobre a vinda de Cristo é uma armadilha do escárnio, mas a certeza da sua promessa é a âncora da nossa fé. Pastor John Piper. Muito bom dia, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para a nossa meditação na Palavra de Deus. Hoje é sábado, final de semana, estamos nos preparando aí para a escola dominical domingo de manhã, no culto à noite. Eu não sei qual é a rotina ou os horários de culto na tua igreja, mas é importante que você se prepare para cultuar a Deus junto com a tua família. Então aproveite mais um final de semana que Deus está te concedendo. Hoje nós vamos meditar mais uma vez na segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Hoje o último capítulo dessa segunda carta, que é o capítulo 3, onde ele trata ali praticamente em todo este capítulo, ele está falando sobre a volta de Jesus Cristo e sobre esta promessa da volta dele. Eu escolhi aqui o versículo 3 e 4 para a nossa meditação, que tem uma importante mensagem para nós. Ele diz assim, o versículo 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Bom, no capítulo 2, nós havíamos falado ali do problema, de um dos desafios que a igreja estava enfrentando, que é os falsos mestres dentro da igreja, ensinando mentiras, ensinando doutrinas falsas e ameaçando dessa forma a vida da igreja espiritual. Aqui no capítulo 3, esse ataque ele vem de fora, são as pessoas que não fazem parte do ciclo cristão, do círculo cristão, e elas então zombam dos cristãos por eles dizer que Jesus Cristo vai voltar e que vai criar novos céus e nova terra. E é difícil para um não cristão acreditar nisso, até porque eles têm aí um longo registro da história em que as coisas vão acontecendo dia após dia, ano após ano, século após século, e parece que tudo permanece a mesma coisa, né? Então é difícil para eles acreditarem, e então eles são usados pelo inimigo para zombar de nós que acreditamos. Olha, Jesus vai voltar e vai criar novos céus e nova terra. E então a igreja ela sofre esse tipo de, pelo menos ali também no tempo de Pedro, e nos dias de hoje também sofre esse mesmo tipo de assédio, esse mesmo tipo de perseguição. Então Pedro, nesse capítulo 3, ele destaca ali, ele vai falando mais uma vez sobre a soberania de Deus na história, né? Ele vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a história. Tudo que aconteceu na história da humanidade é um ato da soberania de Deus. Sejam fatos bons, sejam fatos ruins, nós devemos acreditar, nós devemos crer. Nós não cremos numa história cíclica, né? Onde ela fecha e começa de novo. Nós cremos numa história linear. Então estamos caminhando para o fim, acredite ou não. Pedro também ele chama atenção ali para os irmãos sobre a necessidade de vigilância e esperança, né? Ele fala assim, ele estava orientando a igreja para que a igreja fosse vigilante. Ele já estava falando, olha, isso vai acontecer, então vigia. Quando acontecer, não se deixe enganar. Não permitam que essas pessoas apaguem a esperança ou tirem essa esperança de vocês com chacotas, com gracejos, né? Ridicularizando vocês. Não deixem tirar essa esperança. E ele ainda vai dizer, ele conclui também falando sobre a realidade do pecado e da rebelião, né? Por que as pessoas zombam? Por que as pessoas criticam? Porque elas estão em pecado.
E o pecado é rebelião contra Deus. Quem não serve a Cristo, quem não está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, é um escravo do pecado e um servo de Satanás. Ele está em rebelião com Deus. O homem está em rebelião com Deus. Todos os seus atos vão contra Deus. Então, nós não podemos esperar de pessoas que não são cristãs e que não seguem Jesus Cristo outra coisa que não comportamentos agressivos, muitas vezes, e de zombaria, como eles costumam fazer. Tá? Então, diante disso, você como cristão deve, como aplicação para nós hoje, deve manter firmeza, né? É preciso ter firmeza na fé. Você precisa ter uma fé firme e confiante. E olha, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A única maneira de você ter uma fé firme é estudando a palavra de Deus, é buscando conhecimento na palavra de Deus, meditando nela, estudando essa palavra sozinho ou numa escola teológica, um lugar onde se ensina teologia verdadeira, para que as pessoas, para que os professores, para que aquelas pessoas instruídas na palavra consiga transmitir para você aquilo que você não entende. Tá? Sozinho é quase impossível você conseguir resistir e ficar firme na fé. Tá? Existe uma série de recursos aí para nos ajudar a manter a nossa fé firme na palavra de Deus, na oração, na comunhão com a igreja. Tá? É impossível uma pessoa manter fé se ela não congrega, se ela não está junto com outro grupo. Outra coisa é a vigilância espiritual que você precisa ter para não cair nessas armadilhas do inimigo. Ser vigilante, porque a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, é contra os principados. Nós temos uma luta, uma guerra espiritual que o inimigo ele procura de todas as formas atacar. Então nós precisamos vigiar, porque o objetivo do inimigo é desanimar a nossa fé, é destruir a nossa alma. Então cuidado, vigia espiritualmente. Em terceiro lugar, nós precisamos aprender a viver em santidade. Viver em santidade. Viver em santidade não significa que você vai ser aquela pessoa esquisita, aquela pessoa que está afastado de tudo e de todos. Não, viver em santidade significa que onde você estiver, você faça a diferença. Onde você estiver, você faça a diferença. Você não haja como agem os demais e não pense como pensam os demais, mas tenha uma postura, tenha um procedimento diferente. Viver em santidade é saber que onde você estiver, Deus está com você e estará honrando a tua vida. Não é se afastar das pessoas, mas é estar no meio das pessoas e ser diferente delas, não esquisito. E por último, nós temos a esperança do retorno de Cristo. O inimigo é a coisa que o inimigo mais quer roubar no coração. A esperança é a âncora da nossa fé, como diz o pastor John Piper. Então, meu irmão, meu amigo, Jesus Cristo vai voltar. E a minha missão não é convencer os incrédulos sobre a volta de Jesus Cristo. A minha missão é pregar o Evangelho e falar para essas pessoas que os pecados delas são perdoados, né? Foram perdoados por Cristo na cruz do Calvário, se elas o receberem como Salvador. Ao entregarem as suas vidas a Cristo, eles passam a ser santos perante Deus. E Cristo, quando voltar, o levará para estar com Ele nos céus. Então a nossa missão não é convencer as pessoas de que Jesus vai voltar. A nossa missão é pregar o Evangelho. A nossa missão é anunciar a verdade. Se as pessoas vão crer ou não, aí é uma questão entre elas e Deus, né? Então não tente convencer que Jesus vai voltar. Tente pregar o Evangelho. A volta de Jesus é uma certeza e é uma âncora de fé para o crente, para o cristão. Então eu não sei se você está desanimado, se você está decepcionado com alguma coisa na tua igreja, se você está decepcionado com a sua família,
se você está decepcionado com o seu trabalho, se você está decepcionado com a sua vida. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu posso dizer para você que a Bíblia fala que Jesus Cristo vai voltar e Deus vai criar novos céus e novas terras. Tudo isto vai desaparecer, inclusive esse corpo doente nosso, esse corpo machucado nosso vai desaparecer. Quando Jesus voltar, Ele vai criar novos céus e nova terra, e teremos então uma nova vida eterna de paz, alegria e amor. Deus te abençoe. Vá para a igreja, adore a Deus com a sua família e se mantenha firme e vigilante. Até lá, nos vemos na próxima oportunidade.